Olá, amados irmãos e irmãs, sejam todos bem-vindos ao estudo bíblico da comunidade Anaim. Desde já peço que você curta e compartilhe o link deste vídeo para que mais pessoas tenham acesso, ao estudo bíblico, ao estudo da palavra. Peço que vocês compartilhem nos grupos que vocês fazem parte. Não deixe de se inscrever no canal da comunidade no YouTube. Se você ainda não é inscrito, se inscreva, convide os seus amigos, seus familiares para se inscrever também, para que esse conteúdo chegue a mais pessoas. Nós vamos ler o capítulo 10 do Evangelho de São Marcos. Peço que você também pegue sua Bíblia, sua caneta, sua agenda, para que você anote aquilo que mais lhe chamar a atenção. Vamos iniciar esse estudo, clamando a ação do Espírito Santo sobre nós. Pelo sinal da Santa Cruz, livrando Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações de vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações de vossos fiéis com a luz do teu Espírito Santo, fazer que apreciemos corretamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de suas consolações. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Senhor, aumentai em nós a fé, e fazei brilhar em nossos corações a luz do teu Espírito Santo. Amém. Vem, Espírito Santo de Deus, pela intercessão da bem-aventurada a Virgem Maria. Vem sobre nós, sobre os nossos pensamentos, toma conta das nossas atitudes, que o nosso coração esteja cheio da palavra de Deus, para que nossa boca proclame as maravilhas do Senhor. Amém. Amém? Discussão sobre o divórcio. Partindo dali, ele foi para o território da Judéia e além do Jordão. Outra vez as multidões se reuniram em torno dele, e como de costume, de novo as ensinava. Alguns fariseus aproximaram-se dele e, para pô-lo à prova, perguntaram: é lícito o marido repudiar a mulher? Ele respondeu: que vos ordenou Moisés? Eles disseram: Moisés permitiu escrever carta de divórcio e repudiar. Jesus então lhe respondeu, lhe disse: por causa da dureza dos vossos corações, ele escreveu para vós esse mandamento. Mas desde o princípio da criação, ele os fez homem e mulher. Por isso o homem deixará o seu pai e sua mãe, e os dois serão uma só carne, de modo que já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, o homem não separe. E em casa, os discípulos voltaram a interrogá-lo a respeito desse ponto. E ele disse: todo aquele que repudiar sua mulher e desposar outra comete adultério contra a primeira. E essa repudiar seu marido e desposar outro comete adultério. Jesus aqui deixa bem claro sobre a indissolubilidade, do matrimônio. O matrimônio ele não é solúvel, não dá para diluir o matrimônio, não dá para dissolver o matrimônio. Uma vez contraído o matrimônio, ele é permanente, até que a morte o separe. Jesus está dizendo aqui que desde o princípio foi assim que Deus criou. Hoje em dia há uma grande parcela da igreja que até meio que incentiva a comunhões de pessoas de segunda união. Mas a doutrina da igreja ela não ensina nada a este respeito. Está tendo uma certa, como é que eu posso dizer, uma flexibilização. Mas na tradição da igreja mesmo não há isso, certo? Quero que vocês, eu estou falando aqui o que é a doutrina da igreja. Eu não estou dizendo que o padre tal ou alguém esteja errado a esse respeito, não. A palavra de Jesus, ela é bem direta, não dá margens para interpretação, certo? Então, que cada um de nós possamos compreender aquilo que Jesus nos fala às claras, certo? Jesus e as crianças, versículo 13.
Traziam-lhes crianças para que as tocassem, mas os discípulos as repreendiam. Vendo isto, Jesus ficou indignado e disse: Deixai as crianças virem a mim. Não as impeçais, pois delas é o reino de Deus. Em verdade vos digo, aquele que não recebeu o reino de Deus como uma criança, não entrará nele. Então, abraçando-as, abençoou-os e impondo as mãos sobre elas. Aqui a gente vê um claro momento que Jesus diz: Deixai vir a mim as criancinhas. Que nós possamos tirar dessa passagem aqui que Jesus está também chamando todas as criancinhas. Alguns dos nossos irmãos protestantes, os irmãos protestantes no geral, eles não batizam criança porque diz que não tem noção, não tem o entendimento. Mas aqui o próprio Jesus disse: Deixai vir a mim as criancinhas e não as impeçais. Enquanto os nossos irmãos protestantes estão querendo impedir que as crianças vão até Jesus através do batismo. Aqui Jesus já dá uma deixa para que nós conduzamos as nossas crianças para junto dele. Certo? O homem rico, versículo 17. Ao retornar ao seu caminho, alguém correu e ajoelhou-se diante dele, perguntando: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Jesus respondeu: Por que me chamas bom? Ninguém é bom senão só Deus. Tu conheces os mandamentos: não mates, não cometas adultério, não roubes, não levantes falso testemunho, não defraudes ninguém, honra teu pai e tua mãe. Então ele replicou: Mestre, tudo isso eu tenho guardado desde minha juventude. Fitando-o, Jesus o amou e disse: Uma só coisa te falta. Vai, vende o que tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue. Ele, porém, contristado por essa palavra, saiu pesaroso, pois era possuidor de muitos bens. Então Jesus, olhando em torno, disse aos seus discípulos: Como é difícil a quem tem riquezas entrar no reino de Deus. Os discípulos ficaram admirados com essas palavras. Jesus, porém, continuou a dizer: Filhos, como é difícil entrar no reino de Deus. É mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Eles ficaram muito espantados e diziam uns aos outros: Então, quem pode ser salvo? Jesus, fitando-os, disse: Aos homens é impossível, mas a Deus, pois para Deus tudo é possível. Aqui o rico, o jovem rico, chega a Jesus e pergunta: Bom mestre, o que preciso fazer para ganhar o reino dos céus? Jesus disse: para nós ganharmos o reino dos céus é necessário cumprirmos os mandamentos, cumprirmos aquilo que já está escrito já há muito tempo, os 10 mandamentos. Aí Jesus disse para ele: uma coisa só te falta, vai, vende tudo o que tens e dá aos pobres. E depois ele pergunta, aliás, Jesus vai explicando, depois como o jovem rico ficou muito entristecido, e saiu pesaroso, Jesus disse que era mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. E aqueles seus discípulos começam a perguntar: e agora quem poderá se salvar, Porque, como eu já tinha explicado em capítulos anteriores, os antigos acreditavam na recompensa só terrena. Então eles acreditavam que os ricos eram pessoas abençoadas que estavam recebendo as bênçãos de Deus, enquanto os pobres, as viúvas, os órfãos, os marginalizados, os pobres, os leprosos, todos aqueles que continham alguma enfermidade de nascença, eram tidos por amaldiçoados, por estar sendo castigados por Deus. Então aqueles que eles tinham por abençoado, que seriam os ricos, se era difícil eles entrarem no reino de Deus, quanto mais os outros que são pobres, estão longe da graça de Deus, por assim dizer, no pensamento antigo. Mas Jesus aqui não está falando só da riqueza material. Jesus está falando aqui da riqueza espiritual, do apego às coisas materiais. É isso que Jesus está falando aqui, que isso é difícil. Esse dificilmente entrará no reino dos céus, aquele que se prende aos bens materiais, aqueles que têm a sua segurança nos bens materiais.
recompensa prometida pelos desprendidos. Versículo 28. Pedro começou a dizer: eis que nós deixamos tudo e te seguimos. Jesus declarou: em verdade vos digo que não há quem tenha deixado casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos e terras, por minha causa e por causa do Evangelho, que não receba 100 vezes mais, desde agora, neste tempo, casas, irmãos e irmãs, mães e filhos e terras, com perseguições, e no mundo futuro a vida eterna. Muitos dos primeiros serão os últimos, e os últimos serão os primeiros. Versículo 32. Estavam no caminho subindo para Jerusalém. Jesus ia à frente deles. Estavam assustados e acompanhavam-no com medo. Tomando os 12 novamente consigo, começou a dizer o que estava para lhe acontecer. Eis que subimos para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos chefes dos sacerdotes e aos escribas. Eles o condenarão à morte e o entregarão aos gentios. Zombarão dele e cuspirão nele. Açoitarão e o matarão. E 3 dias depois ele ressuscitará. Jesus aqui já está antecipando os seus discípulos tudo o que irá acontecer. Mas o que nos acalenta é justamente a ressurreição de Jesus. Ele não ficou no sepulcro. Jesus não morreu para sempre, mas ressuscitou, como disse. E todos nós, com a graça de Deus, iremos também ressuscitar no último dia para a vida eterna. Pedido dos filhos de Zebedeu, versículo 35. Tiago e João, filhos de Zebedeu, foram até ele e disseram: Mestre, queremos que nos faça o que te pedimos. Ele perguntou: Que quereis que vos faça? Disseram: Concede-nos na tua glória sentarmos um à tua direita, outro à tua esquerda. Jesus respondeu: Não sabeis o que pedis. Podeis beber o cálice que eu beberei e ser batizado no batismo que eu serei batizado? Eles disseram-lhe: Podemos. Jesus replicou: No cálice que eu beber, vós bebereis, e com o batismo com que eu for batizado, sereis batizados. Todavia, assentar-se à minha direita ou à minha esquerda, não cabe a mim concedê-los, mas é para aqueles aos quais isso foi destinado. Jesus aqui ele não veio distribuir cargos, né? Não veio distribuir recompensas, mas Jesus veio para cumprir a vontade de Deus. E pergunta se Tiago e João estão dispostos a beber o cálice que ele irá beber, a ser batizado no batismo que ele irá ser batizado, né? Fazendo referência ao seu martírio. Tiago e João afirmam que sim, e verdadeiramente Tiago e João são martirizados, né? Tiago foi morto, enquanto João foi tentado sem sucesso, né? O martírio dele, mas mesmo assim sofreu muito, né? Foi jogado no caldeirão de óleo quente. Quando viu que não conseguiam matá-lo, exilaram ele numa ilha, né? Até a sua morte. Vamos lá, os chefes devem servir. Versículo 41. Ouvindo isso, os 10 começaram a indignar-se contra Tiago e João. Chamando-os, Jesus lhes disse: Sabeis que aqueles que vemos governar as nações as dominam, e os seus grandes as tiranizam. Entre vós não será assim. Ao contrário, aquele que dentre vós quiser ser grande, seja o vosso servidor. E aquele que quiser ser o primeiro dentre vós, seja o servo de todos. Pois o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir, e dar a sua vida em resgate por muitos. O cego e a saída de Jericó. Versículo 46. Chegando a Jericó, ao sair de Jericó com os seus discípulos e grande multidão estava sentada à beira do caminho, mendigando o cego Bartimeu, filho de Timeu. Quando viu que era Jesus, o Nazareno, que passava, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse. Ele, porém, gritava mais ainda: Filho de Davi, tem compaixão de mim. Detendo-se, Jesus disse: Chamaram o cego, dizendo: Coragem, ele te chama, levanta-te. Deixando o manto, deu um pulo e foi até Jesus.
Então Jesus lhe disse: que queres que te faça? O cego respondeu: Rabuni, que eu possa ver novamente. Jesus lhe disse: vai, tua fé te salvou. No mesmo instante, ele recuperou a vista e o seguia no caminho. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. A gente viu aqui o cego que estava mendigando, né? A palavra fala que ele estava mendigando. Quando ele ouve falar que Jesus de Nazaré vai passar, ele começa a gritar: filho de Davi, tens piedade de mim. E a multidão mandava ele se calar, porque o tinham como um castigado por Deus. Como eu falei anteriormente, aqueles que sofriam de alguma enfermidade ou eram pobres, né? Eles eram tidos como pessoas que estavam sendo castigadas por seus pecados, porque para os judeus não existia a vida eterna, só existia aqui na terra. A nossa recompensa seria aqui. E aí o pessoal começa a mandar ele se calar, de cala, tal. E ele gritava ainda mais alto: filho de Davi, tem compaixão de mim. Quantas vezes nós nos rendemos e nos calamos? Às vezes nos sentindo indignos mesmo de pedir as coisas para Deus, mas os problemas, as outras pessoas, a nossa consciência, muitas vezes nos faz nos calar. Fica dizendo, né? Te cala, não merece, Deus não vai te escutar. E aí é que nós devemos fazer como este cego, Bartimeu, gritar ainda mais alto: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Diz que quando Jesus chamou ele, né? Ele pegou, largou o manto e deu um pulo e foi até Jesus. O manto, para os cegos daquela época, era muito mais que algo para fugir do frio. Mas ele era praticamente o sustento dele, porque aquele manto era o que recolhia as esmolas que eram depositadas. E quando o cego escutou que Jesus o chamava, largou imediatamente o manto, sabia que Jesus ia curar, né? Já deixou logo as coisas velhas, a sua mendigância, e fala para Jesus: Rabuni, que eu veja novamente. Jesus pergunta: o que queres que eu te faça? Ele vai responder: que eu veja novamente. Jesus disse: vai, tua fé te salvou. Que na nossa miséria nós possamos gritar sempre a Jesus: Jesus, tenha compaixão de mim. E quando Jesus perguntar o que Ele quer, o que nós queremos que Ele nos faça, responda a Jesus. E Jesus irá nos salvar por conta da nossa fé nele. Amém? Muito obrigado a vocês que nos acompanharam aqui. Não deixe de curtir, compartilhar esse vídeo, né? Se inscreva no canal da comunidade. Que Deus nos abençoe e nos guarde. No nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.